Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos lidar com validações de negócio. Como podemos lidar com validações de negócio tirando o máximo de proveito do framework, ou seja, do framework MVC, da tecnologia que está sustentando a criação da sua API. Então eu quero contar algumas coisas para vocês antes de entrar no código. Eu tenho 3 versões do mesmo problema sendo resolvido por 3 pontos de vista diferentes ali. Primeira coisa é, quando você pensa, né, em API, REST, e aí você está utilizando HTTP, você tem 2 status aí que são um muito famoso e o outro relativamente famoso quando está lidando com validações, né? Quando a validação é padrão, básica, por exemplo, aqui o meu exemplo vai ser um cadastro de um autor ou autora que não pode ter e-mail duplicado. Então, quando você está cadastrando o autor ou autora, ele ou ela tem um nome, uma descrição, a data de nascimento, por aí vai. E aí você tem validações que são padrões da entrada do dado, né? Então, a data de nascimento tem que ser no passado, o nome não pode ser em branco, assim como a descrição não pode ser em branco, tem que ter, sei lá, um mínimo de X caracteres, por aí vai. Se algum desses dados falha, se algum desses dados não vem do jeito que você esperava que viesse, ou seja, né, os parâmetros, os valores dos parâmetros não atendem às restrições necessárias, às necessidades necessárias, né, não passam pelas restrições, você retorna o status 400. Isso é bem comum, todo framework MVC suporta. Agora, quando você vai para o outro lado de validação de negócio, então, por exemplo, um e-mail não pode ser duplicado. Quando o e-mail não pode ser duplicado, eu costumo, normalmente, também retornar 400. Mas existe um outro status, que é um status semanticamente mais correto, que é o 422. Então, eu até separei ele aqui, ó, direto na RFC, para você dar uma olhada. 422, Unprocessable Entity aqui. Então, o status 422 significa, né, significa que o servidor consegue entender o content type da requisição, ou seja, não é para você retornar um 415, beleza? E também a sintaxe da entidade que está vindo na requisição, né, tá tudo correto em relação a ela. Então, não é para você retornar 400. Mas o servidor não foi capaz de processar as instruções que estavam ali, né? Então, pode ser que tenha acontecido uma falha de zero condition may occur in, pode ser que tenha acontecido alguma falha, né, dentro do corpo do XML aqui, né? Esse texto é mais antigo, hoje em dia é tudo JSON e tudo mais, beleza? Mas a ideia é, tá sintaticamente correto, tá tudo de boa e pode ter tido algum problema de validação. Então, você tem aqui 422. Então, o que rola? Quando você, na minha opinião, né, eu queria muito que os status HTTP fossem reduzidos a 200, 300, né? Tal, você tem ali o redirecionamento dentro do 300, alguma coisa assim. E aí você tem também o 400, quer dizer que falhou alguma coisa, e o 500 quer dizer que deu pau no servidor e dane-se. Mas como você tem esses todos, e existem APIs no mundo, né, em sistemas sendo desenvolvidos aqui no Brasil, inclusive, que gostariam de utilizar o 422, eu peguei para explorar um pouco o tema. Por quê? Porque eu sou mais proficiente na linguagem Java e o framework que eu mais entendo atualmente, né, é o Spring MVC. E o processo de validação automática do Spring MVC, pouco importa se é via Spring MVC ou via Beam Validation, ele sempre retorna o status 400 quando falha a validação. E aí, se o framework não tem esse ponto de extensão, quer dizer que a gente teria que fazer isso na mão, né? Só que aí vem um detalhe que me incomoda bastante. Se eu poderia fazer pelo framework, se o código do framework, obviamente, é mais confiável do que o código que eu vou escrever, me deixa um tanto chateado ter que escrever esse código na mão. E aí eu preparei aqui, né, algumas versões de código para ver se bate com alguma coisa que você já viu aí na sua vida antes de mostrar como eu gostaria de resolver. Então vamos aqui para o código. A primeira versão de código, né, deixa eu só ver se eu estou na branch correta, estou. Então, a primeira versão de código que eu quero mostrar para você é uma versão de código que eu considero clássica no mercado hoje em dia, que é, eu tenho aqui, né, um service para criação de um novo autor, beleza? Não vou discutir aqui, né, o mérito não, é simplesmente, no mercado isso acontece muito. No mercado até seria um autor service com N métodos lá dentro, mas enfim. Eu tenho aqui, por exemplo, nesse momento aqui, um novo autor service, que tem um método lá que vai executar, né, que vai criar um novo autor em cima dessa requisição, beleza?
Aí eu tenho aqui, né? Se tá tudo de boa, eu persisto esse novo autor. Esse novo autor request já foi validado no mecanismo padrão, né? Então ele já passou pela borda mais externa aqui do sistema. As informações padrões estão validadas, então chegou aqui no meu service, né? Vamos supor. E eu posso salvar. Só que não pode ter e-mail duplicado. Então aqui você vê a situação é a seguinte, né? O Java, ao contrário, por exemplo, né? Recentemente, dada a gravação deste vídeo, eu gravei um podcast com a galera que desenvolvia em Go. E no Go, já é cidadão de primeiro nível você retornar, você explicitar no seu retorno que você tem um possível retorno de sucesso e uma possível falha. Então, né, na linguagem Java, isso não é padrão. Então, como é que a galera faz quando está programando em Java? Não só em Java, né? Kotlin também eu já vi assim, TypeScript também eu já vi assim. E mesmo no Scala, que tinha uma construção que chamava either, para você conseguir explicitar se você queria sucesso ou falha, a galera também fazia desse mesmo jeito. Então, você vem aqui, né? Você tem aqui um validador que ele é bem desacoplado de qualquer tipo de framework que você está utilizando. Então percebe que eu não implementei nenhuma interface, nem nada. Tem um método valida que retorna um booleano, recebe aqui um request. E eu valido, olha, existe esse autor aqui no sistema? Ah, se existe, se não existe, retorna true, quer dizer que está válido. Se existe, vai retornar falso, dizendo que está inválido. Aí, então eu vou vir aqui e vou fazer o if, né? Tento validar, se não está válido. Se não está válido, aí eu solto a clássica aqui, né? Clássica Business Exception. Então, esse é o jeito que na linguagem Java a gente mais vê por aí, né? Você tem um retorno, um possível retorno de sucesso, e se deu alguma falha, você solta a exception, aqui a clássica exception para controle de fluxo, que é tão utilizada dentro aí do mundo Java. Esse é inclusive um dos pilares aqui, né, que eu considero de desenvolvimento eficiente, né, do e da dev eficiente. A gente não deveria utilizar exception para controle de fluxo, mas aqui eu estou representando o que eu enxergo bastante no mercado. Uma outra possibilidade, só para deixar claro, era você ter aqui, né, uma abstração que era um resultado que poderia retornar um autor ou uma exception aqui. E aí quem está chamando esse código, executa, já sabe que você pode ter um resultado de sucesso ou de falha e poderia tratar isso, né? Mas vamos aqui ficar com o padrão. Então o padrão é fazer desse jeito aqui. Essa exception, ela tem tanta cara de goTo que no controller que chama esse service aqui, ó, essa exception não é tratada, beleza? Porque ninguém acha que vai ter um e-mail duplicado, talvez, dado a semântica aqui da coisa. E aí o código vem aqui, ó, e cria um clássico handler. Aí nesse handler você tem a business exception, beleza? Então você quer pegar, né, todas as business exceptions aí do sistema, ou seja, só lembrando, né, clássico goTo, você solta essa business exception dos cafundó do Juda, atravessa as camadas inteiras aí do sistema. E só para deixar claro, se você programa inspirado ou inspirada em Domain Driven Design ou algo do gênero, ele deixa claro no livro que você, quando vai navegando, né, nas camadas para baixo, a camada para baixo nunca deveria saber das camadas superiores. E quando você solta uma business exception, você sabe que tem um handler do seu framework MVC que vai capturar essa exception. Então você está aqui, ó, no seu domínio, no seu service. O seu MVC, o seu framework está aqui em cima. Daqui de baixo, beleza? Você solta um exception que você sabe que tem um handler aqui em cima que vai capturar. Ou seja, a sua camada inferior, ela já conhece a sua camada superior. Beleza? Só para... É um adendo aí, né? Nesse tipo de tratamento de exception aí. Então você vem aqui, né? Bota aqui a sua business exception, cata ela aqui e faz o que você tem que fazer, né? Você lida aqui com ela, configura do jeito que você precisa configurar para cuspir o erro no formato do JSON correto que você espera que seja enviado e tá resolvido. Beleza? E você coloca aqui, né? O status, por exemplo, unprocessable entity. Porque agora você sabe que toda business exception vai voltar aí talvez com unprocessable entity. É um depara que parece muito, muito comum. Então você tem essa possibilidade. Uma outra possibilidade que você poderia ter, né? Então só um segundo aqui para eu trocar aqui de branch. Uma outra possibilidade que você poderia ter
era você tá aqui, né, lidando com o status na mão, né, lidando com a exception na mão, mas você poderia cortar uma camada aí do seu software e você poderia trazer essa validação direto aqui para o seu controller aqui, ó. Então aqui no controller você validaria, você já está na camada aqui, né, na borda mais externa aí do sistema. Então você vem aqui, né, verifica e já retorna aqui, ó, um processable entity, esse e-mail já existe. Se não, você salva aqui. E quando a gente junta, né, a versão do código anterior com essa, o que poderia rolar? O service poderia retornar um resultado de sucesso ou falha, e quem estava chamando esse service poderia lidar com isso. Se deu sucesso, faz o que tem que fazer, que no caso aqui era responder 200. Se deu erro, bota um processable entity aqui, né? Você poderia fazer desse jeito, e aí você não estava se conectando com a camada superior, você estava simplesmente retornando alguma coisa, e quem estivesse chamando poderia fazer o que quisesse com aquele tipo de informação, né? Então, mas beleza, eu vim aqui, fiz isso. Então, essas são duas maneiras de eu lidar com as validações de negócio na mão. Então, por que eu não gosto de fazer essa validação na mão? Porque, primeiro, para cada condicional, para cada condição que você coloca aqui, né, para cada if que você coloca, provavelmente você vai ter que escrever mais um caminho no seu teste automatizado, porque você pode, esse erro de validação pode acontecer ou não, então você vai ter que cobrir isso no seu teste automatizado. Se você tem múltiplas regras, múltiplas validações de negócio, o seu teste automatizado também vai refletir esses múltiplos caminhos que você pode tomar aqui na sua validação de negócio. E tem mais uma outra coisa que é, quando você está escrevendo esse if, quando você está tomando essa responsabilidade, você aumenta a chance de colocar, né, dentro do sistema aí mais um bug, porque você está tomando esse fluxo. Por outro lado, se você não fizesse isso, se você não colocasse esse fluxo de validação direto no seu código e deixasse com que o framework aplicasse esse fluxo de validação na estratégia dele, ele já tem todos esses testes feitos, né? Se ele pode validação ou não e tudo mais. E você só precisaria, que aqui você ainda tem que fazer a validação, o teste automatizado, caso necessário, do código em si que faz a validação. Se você tivesse deixado isso no fluxo padrão do framework, você só teria que fazer o teste automatizado do seu validador, porque a execução da validação já seria coberta pela tecnologia em questão. E aí eu falei, putz, eu quero muito fazer isso, eu não quero fazer na mão, por favor, eu não quero fazer na mão. E aí eu fui tentar olhar um pouco, né, dentro do Spring, se eu teria alguma possibilidade de fazer isso na mão. E a verdade é que eu não tenho, né? Então, só para mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Deixa eu só, me espera só um pouquinho aqui, só para eu pegar um código aqui, para eu navegar aqui nessa classe com você, rapidão. Tem uma classezinha aqui do Spring que chama, cadê o nome dela? Aqui, ó, Default Handler Exception Resolver. Então, deixa eu pegar aqui, ó, Default, aqui eu estou usando o Spring como exemplo, mas isso talvez aconteça em qualquer framework que você esteja utilizando aí. E olha só, né, tem aqui um do Resolve Exception. E aí tem o switch case aqui do Spring, né? E no switch case aqui do Spring, você vai ver que vai ter um, ó, instance of method argument not valid exception. Essa é a exception que o Spring levanta quando dá algum problema de validação pelo mecanismo padrão de validação do framework. Aí ele vem e chama esse cara aqui, ó, handle method argument not valid exception. E boom! Ó o bagulho aqui, ó. Ele escreve na response o status 400. E aí ferrou. Porque tá chapado. Não é um ponto de extensão. Porque aqui, ó, a method argument not valid exception poderia carregar com ela, né, uma informação do status que deveria ser escrito na response ou algo do gênero. Então isso não tem pronto. Como não tem pronto, aí eu confesso que eu fucei, googlei, tentei olhei na documentação, fui no código-fonte para entender se tinha algum ponto de extensão e não achei nenhum ponto interessante de extensão. E eu falei, beleza,
vou tentar exercitar agora aqui, né, puxar as coisas que eu conheço, combinar aqui, né, ser de alguma forma criativo, para eu conseguir fazer o que eu gostaria de fazer. E aí, olha onde eu cheguei, né? Então, deixa eu de novo trocar aqui de branch para eu mostrar para você onde foi que eu cheguei. Então, eu tenho aqui uma outra branch, que é a lidando com status. Então, vou trocar aqui de código. Então, se liga agora aqui, ó. Agora, o que eu fiz aqui, ó? Na minha classe nova AutoRequest, eu tinha antes aqui um annotation que chama Unique Value, que eu fiz um validador customizado pela Beam Validation, né, que é uma especificação do mundo Java que te permite, que tem uma implementação padrão, que é o Hibernate Validator, que tem várias validações comuns feitas e te permite adicionar validações novas aí. Então eu fiz aqui uma Unique Value, e na Unique Value, o que foi que eu fiz? Eu digo aqui, né, qual que é a ideia da classe que implementa essa validação declarativa aí. Você passa uma classe, né, você passa um atributo daquela classe e e o código vai verificar se já existe algum registro no banco de dados com aquele valor. Só que aí eu coloquei mais algumas coisinhas aqui, ó. Nessa Unique Value agora, eu digo que ela agora tem um status, um HTTP status, e eu digo agora se ela deve subir, né, soltar um Spring Exception aqui. Por que eu botei esse parâmetro? Porque eu estou usando o Spring como framework principal. Beleza? E aí eu decidi me acoplar um pouquinho mais com ele, mas caso a pessoa queira usar essa validação, né, essa Unique Value aqui no código, deixa aqui essa flexibilidade. Quer usar fora do contexto do Spring? Beleza. Você bota um default false, você passa um parâmetro aí dizendo que é falso e tal. E o que é legal? Agora aqui, ó, no meu Unique Validator, o que foi que eu fiz? Aqui eu poderia deixar o código, eu poderia fazer análise aqui, né? Caso eu quisesse dar dificuldade de entendimento, para verificar se precisava ou não colocar em outro lugar, mas nesse caso aqui não precisaria. Beleza? E eu boto aqui, ó. A lista não está vazia e eu devo lançar uma Spring Exception? Sim. Então eu instancio um Map Binding Result, que é uma implementação da interface. Calma aí que eu vou achar a interface para você aqui, ó. Jesus amado. É a implementação da interface Errors, que é uma interface bem genérica aí do Spring para você lidar com problemas de validação. Cria um mapa aqui, ó, com o nome do atributo que foi passado na annotation e o valor que está sendo validado. E agora rejeito esse valor aqui, ó. Aqui eu poderia passar, né, uma chave de mensagem customizada para buscar no arquivo properties ou algo do gênero. Eu rejeito e boto aqui a default message. E aí eu criei uma exception minha, que é o Custom Status Validation Exception, que ele recebe um status e uma referência aqui para um objeto cuja classe implementa a interface Errors. Então eu fiz isso, aqui eu estou usando de novo, né, o mesmo mecanismo do handle de exception, que a gente estava usando lá com o Business Exception, só que aqui eu estou usando, colocando dentro do fluxo padrão aí do framework. Quebra um pouco, né, a proposta de um validador customizado, porque esse método aqui ó, retorna boolean. Mas lembra lá no seu método do service que também retornava boolean? Ou retornava um autor, ou era void, e que você solta exception? Eu estou jogando o mesmo jogo. Só que eu estou aceitando que o Spring não suporta esse tipo de coisa nativamente, só que eu quero fazer o quê? Jogar o jogo aproveitando o máximo do framework que eu tenho aqui. Então, como agora eu consigo especificar, né, só para deixar claro, o status que eu quero aqui na minha Unique Value, HTTP status 422, eu consigo pegar esse status aqui no código de inicialização do executor da validação da annotation. Esse código aqui, né, é thread safe, beleza? Então é uma instância nova para cada validação que aparece. Aí eu simplesmente solto o meu Custom Validation Exception, passo o meu status e passo o meu erro. E olha que legal agora aqui, ó.
Perdão, não era isso que eu queria abrir. No meu Validation Error Handler, deixa eu pegar aqui, ó, eu dou um Exception Handler para o meu Custom Status Validation Exception, monto a minha saída padrãozona aqui, só que agora, ó, eu estou utilizando a response entity aqui no retorno. Eu faço response entity.status para o status configurado na exception e buildo aqui com o valor que eu quero, ou seja, eu consigo retornar o status correto com o corpo correto, com o JSON correto de validação, sem precisar fazer nenhuma coisa muito diferente no meu código. O resultado final aqui é, eu só vou ter um teste pensando nessa validação de coisas iguais. Eu teria um teste para fazer, que era um teste aqui desse meu validator, né? Porque eu tenho esse if aqui que eu tenho que fazer. Beleza? Se por acaso eu tivesse outras regras de validações customizadas, pouco importa se é via bin validation ou se é, né, via validação do Spring em si, eu só teria que criar sempre a validação, o teste automatizado do validador, mas o framework se encarregaria de fazer o resto aí para mim, né? Então, e só para mostrar para você como funcionaria, deixa eu só dar um pausezinho aqui, né, e ir lá no Insomnia rapidão. Então, eu já estou aqui no Insomnia, ó. Eu agora, quando eu mando um e-mail que está inválido, ele me retorna 422, dizendo que o e-mail já existe. Tão simples quanto isso agora aqui no final, né? Então, para eu conseguir chegar na solução, obviamente, né, eu tinha que entender da validação, do mecanismo de validação adicional, né, da validação customizada, eu tinha que entender do Spring. Mas a solução final, eu utilizo o fluxo de validação padrão do framework, deixo o meu validador customizado decidir, né, se é para ele levantar uma exception que vai fazer parte do fluxo do framework que vai ser em questão, ou se não é para fazer, então, por exemplo, eu poderia utilizar aquela mesma unique value em outro ponto ali do meu código. Eu agora, se você estivesse fazendo, né, imagina que você aqui fazendo um código que não estava previsto, né? Mas imagina que você tivesse utilizado o mesmo, deixa eu voltar aqui, ó. Imagina que você tivesse utilizado aqui o mesmo lance do service de antes. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou dar um checkout rapidinho. Eu sei que você não está vendo essa parte aqui que eu estou mexendo, mas é só para voltar aqui para a situação anterior. Então, se eu fosse de novo, né, lá naquela outra versão de código, imagina que eu tivesse ido na outra versão de código. Eu poderia ter vindo aqui, beleza? Anotado essa minha classe com validated. Aqui esse meu service eu poderia ter anotado com validated para indicar para o Spring que quando ele fosse invocar o método executa, ele agora deveria validar os parâmetros de entrada desse objeto, né, dessa classe anotada com service. E eu simplesmente poderia, eu tiraria, né, esse cara daqui, poderia virar, tiraria isso daqui, eu tiraria isso daqui, por exemplo, beleza? E você conseguiria vir aqui, ó, no novo autor request e deixar o mesmo unique value de antes aí. Digo mais, né? Imagina que você criasse uma outra validação customizada que você quisesse aplicar em cima da request, do novo autor request inteiro e tal. Você poderia vir aqui, ó, e colocar, né, sua, sei lá, imagina que você não quer, você quer fazer uma validação customizada que aqui é um novo autor, né, até fiquei meio sem um exemplo aqui, mas se fosse numa edição de autor, imagina que você tem que você queria verificar, né, se esse autor já tinha X livros publicados ou não, para poder editar sua informação, sua descrição, ou algo do gênero. Você poderia criar o validador customizado e soltar a sua exception lá de dentro. Ou seja, tentar utilizar o máximo de coisa pronta que existe no seu framework sempre
vai tornar o seu código mais confiável. Não é porque a gente programa mal, mas é porque o framework já foi muito mais testado. Muito mais testado. Então você deveria, né, na minha opinião, sempre se ajoelhar um pouco para o framework e tentar utilizar o máximo de coisas que ele te fornece. Simplesmente porque você quer que seu código execute na maior parte do tempo, de maneira aumentando a confiabilidade ali da execução. Tá bom? Mas no fim, né, só dando um checkout de novo aqui e voltando aqui para a branch anterior, de novo aqui, né, fazendo esse vai e volta aqui. Lembra disso aqui, olha como ficou, né? Você vem aqui no seu novo auto request e eu fiz aqui a validação é declarativa. Eu declaro a validação, beleza? E aí, simplesmente, né, tem um código que lê essa declaração e faz o que precisa fazer. Você agora conseguiria retornar qualquer tipo de status o tempo inteiro. Eu chamei, né, de Custom Status Validation Exception, mas você poderia chamar, se quisesse, de, sei lá, API Exception. Tu faz o nome. Beleza? Mas era isso que eu tinha para falar para você hoje, né? Eu espero que tenha sido legal aí a tentativa de utilizar o framework a seu favor, mantendo o requisito da sua API, que era retornar o status code do jeito que você entende que deveria ser retornado, e agora você pode retornar o status code que você quiser, utilizando o fluxo padrão de validação. Mas era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso que eu tinha para falar. Tchau!